Olá, o meu nome é Ana Paula Gomes e hoje eu vou compartilhar com você que está aqui o capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Nós estamos em uma jornada de reflexão, de leitura da palavra, de alimento, de restauração, de edificação e de um mover da parte de Deus. A minha provocação para as pessoas que me acompanham nessa leitura é que você se permita ser ministrado pelo próprio Espírito Santo de forma individual. Talvez você esteja vivendo em um momento da sua vida que eu não esteja vivendo. E o Espírito Santo, ele ministra com cada um de nós de forma específica e pontual. Então, que você e eu possamos, através dessa leitura, permitirmos que o fluir do Espírito Santo ministre no mais profundo dos nossos corações, que através dessa meditação da palavra, nós possamos entender em Deus aquilo que Ele quer falar conosco neste tempo. Se você sentir no seu espírito de compartilhar esse áudio com alguém, que você se sinta impulsionado a fazer isso, que você volte a alguns áudios para que você possa continuar se alimentando dessa palavra, que você possa continuar se nutrindo e que juntos nós possamos nos fortalecer cada vez mais no Senhor, sermos forjados nesse tempo. O Senhor, Ele nos chama a sermos transformados constantemente, aperfeiçoados nele. E é através da palavra, da leitura da palavra, da meditação que nós conseguiremos alcançar em Deus, por meio da graça, tudo aquilo que almejamos e tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa muito sobre o homem. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para disso comer. Antes, o estranho come. Isso também é vaidade e grave mal. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Inutilmente vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Ainda que nunca viu o sol nem o conheceu, mas descanso tem do que esse homem. Ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse o bem. O vão, todos o mesmo para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo sua cobiça nunca se satisfaz. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é o que os olhos veem do que ir atrás da cobiça. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Tudo que existe e já há muito foi chamado pelo nome. E sabe-se o que é o homem. Ninguém pode contender com o que é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, mas que proveito há nisso para o homem? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, durante os poucos dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Quantas reflexões profundas nós podemos extrair deste livro quando nós lemos com atenção, não é mesmo? O livro de Eclesiastes 6, ele nos traz aqui algumas indagações. Ele aqui nos revela sobre frustrações humanas. Frustrações humanas diante de uma insatisfação cotidiana. Aqui, o autor ele vem nos descrevendo sobre riquezas, bens, honra e uma longa vida. E ele descreve uma pessoa que tem tudo isso, mas não consegue desfrutar de tudo que possui. Aqui ele também fala para nós sobre desejos que nunca acabam. Ele fala para nós de uma alma que está sempre com anseio por algo mais. E ele conclui dizendo que muito das nossas correrias, das nossas expectativas pode ser vaidade. E eu tenho falado muito sobre isso, não é? Diante da leitura destes livros, porque de fato o ponto central da leitura de Eclesiastes é a ilusão da vaidade.
Em essência, esse capítulo, ele fala sobre um peso, que é o peso de desejar um vazio, de uma vida sem contentamento. Porque quantas vezes nós desejamos e ansiamos e continuamos descontentes, e continuamos angustiados. Às vezes, externamente, aparentemente está tudo perfeito, está tudo indo em conformidade, mas dentro de nós falta algo. Tem algo em nós que gera uma angústia. E nós vivemos em um mundo que nos incentiva a recebermos e a conquistarmos cada vez mais. Nós estamos sempre sendo impulsionadas a produzir mais, a conquistar mais bem, mais reconhecimento, mais validação. E aqui, especialmente aqui em Eclesiastes 3, ele nos provoca a meditar sobre o ter. O ter, ele não preenche os nossos corações. Ele não gera em nós uma satisfação completa. Ele não gera em nós realmente essa sensação de que nós somos pessoas completas. Então nós precisamos realmente refletir sobre o que diz aqui nesses questionamentos. Como eu sempre digo, sobre a intenção do nosso coração. Às vezes nós estamos tão concentrados em buscar coisas que nós nos perdemos no caminho, nós nos distraímos. Nós não percebemos as coisas ordinárias que o cotidiano nos prepara, que o cotidiano ele nos guarda, porque a gente está sempre em busca do extraordinário. Mas às vezes o que realmente vai nos completar são as coisas ordinárias, aquelas coisas que não são tão excepcionais assim. E talvez a pergunta mais silenciosa desse capítulo seja: o que adianta nós alcançarmos tantas coisas e desejarmos tantas coisas se a nossa alma não descansa? Se existe uma angústia constante dentro de nós? Eu faço muitos questionamentos, e quando eu faço esses questionamentos, eu não faço somente para você que está me ouvindo, eu faço para mim também, primeiramente para mim. Essas reflexões, elas precisam realmente nos provocar a entender quem nós somos em Deus. Ainda que nós estejamos sempre falando da identidade que nós temos em Cristo Jesus, nós precisamos entender quem somos em Deus genuinamente, as nossas convicções, o que a gente pensa, o que a gente acredita. Então, quando nós estamos buscando algo, nós estamos realmente indo atrás de alcançar e conquistar coisas, nós precisamos refletir. O que de fato o que eu estou buscando gera em mim? O que eu realmente desejo? Eu sempre digo sobre intenção. Qual é a intenção em relação a isso que eu estou a fazer? Será que realmente faz sentido aquilo que eu tenho buscado? Será que eu tenho desfrutado do que eu já tenho? Será que eu aprecio o meu presente? Ou eu estou esperando para quando eu obtiver, quando acontecer, quando eu conseguir, quando eu for? Será que eu estou realmente contemplando aquilo que o Senhor já me preparou no dia a dia? Ao limpar a minha casa, ao cuidar dos meus filhos, ao conduzir para o trabalho, ao tomar um banho, ao ter um diálogo com um amigo, ao preparar uma aula, de repente, ao ler um livro, ao pegar um ônibus cheio, ao voltar do trabalho cansado. Independente. Será que eu consigo ver beleza nessas coisas que não têm tanto valor assim? Quais são os meus ecos internos que ficam ali repetindo informações dentro de mim?
Esses ecos, muitas vezes, são as expectativas externas, né? Nós ouvimos tantas coisas socialmente, dos nossos familiares, profissionalmente, e aquilo fica ecoando dentro de nós. Então, nós precisamos meditar nisso. Quais são os nossos ecos internos? Será que a comparação, ela tem me contaminado, ela tem contaminado a minha percepção de valor? Nós precisamos fazer essas perguntas e parar realmente para pensar, sabe? Analisar o mais profundo do nosso interior e permitir que o próprio Deus, ele ministre no mais profundo do nosso coração. Porque às vezes nós estamos concentrados em algo e o Espírito Santo está nos conduzindo para outra área da nossa vida que nós não estamos dando tanta atenção. Mas é nessa área que ele deseja que nós sejamos tratados. Aqui também em Eclesiastes fala sobre honra e prestígio. E hoje nós vivemos uma sociedade que busca muitos likes, busca muitos comentários, status, aprovação. E aí a pergunta que eu te faço é: será que você se vê através dos seus próprios olhos? Será que você consegue se enxergar através dos seus próprios olhos, ou você, de fato, busca sempre uma validação externa? Às vezes eu fico em silêncio porque o desejo mais profundo do meu coração é que nós possamos verdadeiramente meditar nesses questionamentos. Será que nós estamos correndo atrás de algo que lá no fundo não é capaz de nos nutrir? Os desejos do nosso interior, ele nos move ou ele nos consome? Aqui em Eclesiastes, nós não podemos nos concentrar somente no vazio, mas nós precisamos olhar para dentro de nós precisamos utilizar dessa oportunidade para olhar para dentro de nós e avaliar, reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido, confessar aquilo que precisa ser confessado, permitir que seja revelado aquilo que de repente nós estamos ocultando dentro de nós. Aprender a celebrar o que temos diante dos nossos olhos. Não precisa de uma festa grande, apenas de um obrigado, apenas de um brilho no olho, apenas de um sorriso, apenas de uma vibração, apenas de um encantamento. O que você tem na sua vida hoje que é a resposta de uma oração que você fez lá atrás? Diga para você mesmo. Se permita relembrar. A palavra de Deus diz: trazei à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? Como que você pode apreciar melhor o que você já vive? Muitas vezes, meus amados, o problema não é a falta, mas é a incapacidade que nós temos de saber receber. Às vezes nós temos uma ingratidão oculta em nosso íntimo, que nós não sabemos nem de onde vem. Mas nós precisamos, de fato, entender as nossas raízes para que nós possamos avançar em Deus. É difícil para você celebrar pequenas vitórias? Se a resposta for sim, de repente nós temos que refletir o porquê, entender a nossa história. É o primeiro passo para que nós possamos alcançar em Deus tudo que Ele já liberou para as nossas vidas. Aqui nós precisamos realmente entender que tem coisas em nós que nós não vamos poder controlar. E essas coisas que nós não podemos controlar, nós precisamos entregar ao Senhor. Entregar ao Senhor, porque quando nós aprendemos a viver dependentes do Senhor, nós aprendemos a devolver para Ele, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Nós vivemos outro nível de maturidade. Então que eu e você possamos aprender a devolver, a entender
essas áreas das nossas vidas que não podemos controlar, que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus, nada, absolutamente nada. Por nós mesmos, nós somos incapazes de avançar. Nós somos incapazes de abrir os olhos pela manhã, de se levantar. Nós precisamos viver dependente do Senhor em todos os momentos. Nós precisamos entender que o anseio do nosso coração tem que ser mais pela presença do Senhor do que pelo ar que respiramos. Se nós entendermos isso, a atmosfera da nossa vida irá ser transformada radicalmente. Tem desejos que nunca vão se saciar dentro de nós, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. E nós precisamos entender que a nossa humanidade é falha. Mas a graça nos basta, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que essa graça, ela possa nos forjar em Deus. Que nós possamos começar a contar histórias, a nos nutrir daquilo que realmente vai nos levar a viver as verdades da palavra. Para que nós possamos viver a plenitude em Deus que Ele já liberou sobre nós. Que eu e você possamos verdadeiramente nos despir de nós mesmos, nos desfazer dos excessos. Se nós estamos com a alma cansada, que nós possamos clamar ao Senhor. O que é clamar? É bradar, é gritar desesperadamente. Que nós necessitamos da presença dEle. Para que Ele possa intervir, para que Ele assuma o lugar que é dEle. Às vezes eu e você, nós tiramos o Senhor do centro das nossas vidas. Nós falamos que Ele é o centro da nossa vida, mas as nossas reações, os nossos comportamentos dizem completamente diferente daquilo que as nossas palavras dizem. Que eu e você sejamos sinceros. Aqui em Eclesiastes 6 nós recebemos um convite. Não para ficar nos culpando, mas para que nós possamos viver a liberdade de realmente reconhecer quem somos no Senhor e sermos diferentes a partir desse reconhecimento, não porque eu reconheci por mim mesmo, mas porque eu permiti que o próprio Espírito Santo me conduzisse a isso, com humildade. Que eu e você possamos dizer sim para esse convite. Que eu e você possamos verdadeiramente aprender a apreciar o presente que o Senhor nos deu de forma inteira e profunda, em nome de Jesus. Amém? Te encontro na próxima leitura.